nesta celebração, o nome dos albispos do Brasil que estão reunidos em Assembleia Geral, em Aparecida, aprontando a caminhada da Igreja no Brasil. Aclamemos a Deus com a nossa fé e a nossa esperança. Ficamos todos de pé e iniciamos a Santa Missa com o canto de memória. Aleluia, aleluia, é o Rodrigo Pascal. Aleluia, aleluia, igualado por nós. Aleluia, aleluia, ele vive, venceu, aleluia. O Cristo Senhor ressuscitou. Aleluia, aleluia, igualado por nós. Aleluia, aleluia, é o Cristo Senhor, ele vive e venceu. Aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje vamos olhar e contemplar o Evangelho em que Pedro vai responder a pergunta de Jesus: tu me amas? Muitas vezes nós amamos da boca para fora, nem sempre amamos de coração. Pelas vezes que nós somos falsos, às vezes a gente diz que ama o outro, mas não ama, fala mal, critica, julga, aponta, diz as coisas contra o outro. Onde está esse amor? Por isso vamos juntos colocar a mão sobre o nosso coração e com um ato penitencial pedir perdão dos nossos pecados. Senhor, que para nós preparaste uma festa, tem piedade, Senhor. Cristo que queres ser nosso amigo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade, Senhor, tem piedade, Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade, Senhor, tem piedade, Senhor, tem piedade de nós. Senhor, que nos ensinas o
ministra este louvor hoje já é preparando a gente para a festa de Santa Rita, do dia 17 até o dia 22. Pedindo então que a gente possa transcorrer bem essa festa de nossa padroeira, da nossa comunidade de Mata Grande. Vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, alegrando-se com a restituição da glória e da adoção divina, possa com firme e grata esperança aguardar o dia da ressurreição por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Fiquemos sentados, vamos ouvir a palavra de Deus. Naqueles dias, os guardas levaram os apóstolos e os apresentaram a Sinédrio. O sumo sacerdote começou a interrogá-los, dizendo: Nós tínhamos proibido expressamente que vós ensinasseis em nome de Jesus. Apesar disso, enchestes a cidade de Jerusalém com a vossa doutrina. E ainda nos quereis tornar responsáveis pela morte deste homem. Então Pedro e os outros apóstolos responderam: É preciso obedecer a Deus antes que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vos mandastes pregá-lo numa cruz. Deus, por seu poder, o exaltou, tornando-o guia supremo e salvador, para dar ao povo de Israel a conversão e o perdão dos seus pecados. E disso somos testemunhas, nós e o Espírito Santo, que Deus concedeu àqueles que lhes obedecem. Então, mandaram açoitar os apóstolos e proibiram que eles falassem em nome de Jesus, e depois os soltaram. Os apóstolos saíram do conselho, muito contentes, por terem sido considerados dignos de injúrias por causa do nome de Jesus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Deus exalta, ó Senhor, vós livrasteis. Deus exalta, ó Senhor, vós livrasteis. Considerações? Deus exalta, ó Senhor, vós livrasteis. Deus exalta, ó Senhor, vós livrasteis. Eu vos exalto ao Senhor, pois me livrastes, e não deixastes ir de mim meus inimigos. Vós tirastes minha alma dos abismos, e me salvastes quando estava já morrendo. Deus exalta, ó Senhor, vós livrasteis. Deus exalta, ó Senhor, vós livrasteis. Cantai salmos ao Senhor, povo fiel, dai-lhe graças e invocai seu santo nome, pois sua ira dura apenas um momento, mas sua bondade permanece a vida inteira. Se a tarde tem o plano, visitar-nos, e manhã vem a saudar-nos a alegria. Deus exalta, ó Senhor, vós livrasteis. Deus exalta, ó Senhor, vós livrasteis. Escutai
Ai, Senhor Deus, tem piedade. Sede, Senhor, o meu abrigo e protetor. Transformastes o meu pranto em uma festa. Senhor, meu Deus, eternamente os louvados. Deus exalto, ó Senhor, porque nós livrastes. Deus exalto, ó Senhor, porque nós livrastes. Leitura do livro do Apocalipse de São João. Eu, João, vi e ouvi a voz de numerosos anjos que estavam em volta do trono, e dos seres vivos e dos anciãos. Eram milhares de milhares, milhões de milhões, e proclamavam em alta voz: o Cordeiro imolado é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria e a força, a honra, a glória e o louvor. Ouvi também todas as criaturas que estão no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles existe, e diziam ao que está sentado no trono e ao Cordeiro: o louvor e a honra, a glória e o poder para sempre. Os quatro seres vivos respondiam: Amém. E os anciãos se prostraram em adoração daquele que vive para sempre. Palavra do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Jesus Cristo ressurgiu, porque tudo foi criado. Ele teve compaixão do gênio humano. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros dois discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: eu vou pescar. Eles disseram: também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: moços, tendes alguma coisa para comer? Eles responderam: não. Jesus disse: lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes.
Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheio de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabia que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando porque morto, Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: segue. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Momento da Santa Missa, onde nós agradecemos a Deus, onde nós também oferecemos a Deus, por meio do seu Filho Jesus, a nossa vida também. E ao mesmo tempo, com esta Santa Missa, nós já rezamos pelo bom êxito da festa de Santa Rita de Cássia, o dia 17 ao dia 22 deste mês de maio, que a gente possa também se motivar, se alegrar. Não sejamos como os discípulos que talvez tenham pescado a noite toda e não pegaram nada, e por não terem pegado nada, eles estavam desanimados. Quantas vezes também na vida a gente fica desanimado? Quantas vezes também em nossa caminhada, em nossa família, em nossa casa, às vezes no trabalho, por algo que nos aconteceu, nos bate também aquele desânimo, nos bate também aquele momento de tristeza, nos bate também aquele momento em que a gente parece que não tem mais força para caminhar. Mas Jesus, Ele é aquele que está do nosso lado. E assim como disse aos discípulos: lancem a rede do lado direito do barco e vocês acharão os peixes. E os discípulos lançaram. Talvez inicialmente naquela certeza: fizemos tanta coisa, não tem mais nada para fazer, né? Quantas vezes a gente também é assim? Acha que não tem mais jeito, não tem mais como sair disso, não tem mais, e com Jesus tem jeito. Vamos repetir isso? Com Jesus tem jeito. Vocês? Com Jesus tem jeito. E Ele mandar lançar a rede, lance a rede. Porque viram que os discípulos estavam desanimados, estavam entristecidos, estavam ali cabisbaixos, estavam como que desmotivados. E Jesus disse: lance a rede à direita da barca. Quando eles não conseguem nem tirar os peixes da água, de tamanha quantidade que estava dentro da rede. Que pesca milagrosa, que palavra, meu Deus, que transformou a vida daqueles homens, daqueles pescadores naquela noite. Aquela palavra que transforma aquela pesca que estava desiludida, entristecida, depressiva. Mas o Senhor disse: lance a rede. E eles lançaram. E pegaram a tamanha quantidade de peixe que foi preciso chamar outras barcas para poder levar os peixes até a margem, porque ele não conseguia, a barca sozinha iria até afundar, que era tanto peixe. Aquela pesca que
que parecia não ter nada, aquela peça que parecia ser inútil, aquela peça que parecia eles voltarem hoje para casa entristecidos, eles voltaram felizes, não só pela peça, mas porque viram o Senhor. E uma outra coisa que me chama a atenção no Evangelho é Jesus dialogando com Pedro. E por 3 vezes Jesus faz uma pergunta a Pedro. A pergunta é: Pedro, tu me amas? Reatando esse amor, esse carinho. E lembremos que aqui é o contexto pós-ressurreição. Esse contexto do Evangelho é o contexto depois que Jesus havia ressuscitado. Portanto, o que tinha acontecido com Pedro? Ele tinha negado Jesus. Aquele que disse até na ceia: não, Senhor, eu vou, não te deixarei sozinho. Aonde quer que você vá, eu vou também, eu vou te acompanhar. Ninguém vai fazer mal aqui. Basta. Na hora mais necessária, Pedro escapuliu, correu, pegou o gado, né? Pegou o Pedro, vazou, como diz o João hoje, né? Vazou, né? Vaza daqui, saiu fora. E Pedro negou Jesus. Mas vimos recentemente na Semana Santa, naquela liturgia da sexta-feira, quando Pedro estava se aquecendo na fogueira porque fazia frio, disse o Evangelho, e a mulher disse: não era o que estava com ele. E ele diz o quê? Eu nem conheço esse homem. Eita, como nós somos, hein? Coraçãozinho que diz assim: eu te amo, Maria, eu dou a vida por ti. Aí na hora que mais precisa, não quero lá saber, não para baixo da égua. Não? A pessoa diz: eu te amo, estou contigo, e na hora que mais necessário, a pessoa não está realmente com você. Foi Pedro com Jesus, negou. É o nosso humano, minha gente. É o nosso humano. Nós temos isso também. Por isso que a gente precisa rezar, por isso que a gente precisa buscar a Deus, por isso que a gente precisa vir à igreja. E aqui é interessante porque Jesus faz essa pergunta no texto grego, que é o texto próprio, está falando deles dois, e Jesus está falando em grego com Pedro. E Pedro também respondendo em grego. Jesus perguntava se ele amava, e em grego Pedro não responde: eu te amo, como a gente vê em português aqui não. 2 vezes Pedro responde: eu sou teu amigo. Porque a palavra amor, ela tem 3 palavras para designar amor e tem um significado para cada uma delas. Existe um amor ágape. Você já ouviu falar nesse amor ágape ou não? O livro de Padre Marcelo Rossi, né? Ágape. É o amor de Deus, o amor puro, verdadeiro, concreto. Depois, o segundo amor é o amor filia, amor amizade. Eu te amo como amigo. E a terceira palavra é o amor eros. Eu te amo por prazer. É o prazer. Todos nós temos esses 3 tipos de amor dentro de nós: o amor ágape com Deus, o amor filia, amizade, e o amor eros, o amor de prazer pela outra pessoa. E Jesus e Pedro estavam respondendo a Jesus. Enquanto Jesus perguntava se Pedro o amava: tu ágape, tu me amas, um amor poderoso, forte, que nem a morte consegue ultrapassar esse amor, como Jesus mesmo mostrou para nós. Pedro respondia: eu filia, eu te amo com amor de amigo. Está vendo? Por isso que Jesus perguntou 3 vezes, porque Pedro estava respondendo que era: eu sou teu amigo, Senhor. Jesus perguntou: tu me amas? Aí Pedro respondia: eu sou teu amigo. É porque no nosso texto em português colocou assim: eu te amo, mas Pedro não estava dizendo eu te amo. Pedro estava dizendo: eu sou teu amigo. E aí Jesus vai na última pergunta, que Pedro fica triste, é porque Jesus pergunta a Pedro dizendo assim: você me ama só como amigo? E aí Pedro fica triste, porque Jesus queria que Pedro amasse como um verdadeiro discípulo, como um homem fiel, que deve ser nosso amor por Deus. Porque veja só, nós queremos que Deus faça tudo por nós, mas será que
Deus, porque até uma missa a gente tem preguiça de vir, até um texto a gente tem preguiça de vir rezar. É ou não é, minha gente? É verdade. Tem que ficar na calçada para vir rezar. Mas quando tiver doente, quando tiver os pavores, sofreu um acidente, um negócio, comadre, arruma aí um padre, comadre, ô padre, pelo amor de Deus, liga para o padre Davi, o padre Elias, para rezar uma missa, faça não sei o quê, faça isso aqui. Mas quando está bem, a gente nem lembra de Deus. Cuidado. Esse amor, talvez, nem tanto filia amizade não, porque nem amizade não é. Que amigo é esse que eu visito o outro amigo que é Deus? Amigo que não se aproxima de Deus, que não vem à igreja, que não vem à casa de Deus. Existe esse amigo, minha gente? E olha, nossas amizades, quando elas se baseiam assim, vocês já perceberam, quando a gente vai diminuindo um tipo de amizade com a gente, o amigo já não vai mais na casa da gente, já não senta mais lá na casa, na área da gente. Quando sentava, ficava lá, conversava, a gente partilhava um quipinha. Se não tivesse bolacha, se via só um café, né, irmão? Se via um chazinho, um suco, alguma coisa. Se não tivesse nada disso, pelo menos uma garrafa de 2 litros d'água aqui na geladeira. Aí o amigo ficava lá. Eu e você, nós temos amigos que faziam isso com a gente. E que talvez hoje já não tem mais. São outras pessoas. Esse vínculo, quando vai ser quebrado, vai se distanciando. Fulano continua meu amigo, mas longe. Não vem mais aqui em casa. Fulano só vive aqui em tua casa. O que foi que houve? Foi distanciando. A mesma coisa com Deus, viu? Se a gente fica longe da igreja, longe de rezar, longe da intimidade com Deus. E o que é a intimidade com Deus? É exatamente a gente também ter a oração, porque quando eu falo em oração, eu estou falando com Deus, estou conversando com Deus. Por isso que Jesus pergunta 3 vezes a Pedro: tu me amas, Pedro? Apacenta as minhas ovelhas. Porque eu tenho que deixar alguém. Eu preciso deixar alguém para continuar a minha missão. Jesus deseja que a missão dele seja continuada. E esta missão de Jesus continuada precisa também estar presente na minha e na sua vida. Nossa missão, a missão do cristão católico é levar Jesus. Levar Jesus aos outros. Eu finalizaria refletindo algo que está acontecendo cotidianamente agora conosco, com a morte do Papa Francisco. A gente está vendo às vezes a mídia e as redes sociais lançarem como se fosse uma candidatura, né? E aqui no Brasil já inventaram várias coisas. Pegaram algumas fotos dos cardeais que estão para ser eleito Papa e colocaram como se fosse uma campanha política. Tem um cardeal que botaram a foto e igual assim: o homem disparou, 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 o homem disparou, disparou, disparou. Aí outro cardeal que botaram a foto e disse: ei, maninha, aqui na cidade só está dando amarelinho, maninha. Minha gente, não tem nada a ver. A igreja ela não vive, nem deve viver, e não é, a escolha do Papa não é uma escolha política. É uma escolha de Deus, porque deve ser antes de tudo um homem de Deus a guiar a gente. Não é uma pessoa política. Deus quer uma pessoa. Primeiro, se a gente olhar para os que Jesus escolheu, fala, meu Deus do céu, nem prestava. Pedro, rude, ignorante, nega Jesus. Judas, né? Ficar responsável pelo dinheiro, roubou, foi ladrão, salteou Jesus e tudo, e traiu Jesus. Comigo Jesus, nem que só, tudo malandro. Só fumava maconha e menina, galera. Tá maluco. Minha filha pode isso. Mas para dizer assim, olha, era um grupo de homens simples. Não tinha essas coisas que hoje tem muita gente que está dizendo aí, dos papas, que tem que ser isso, tem que ser aquilo. Ainda mais aqui no nosso país, que está polarizado, né? Uns são da direita, outros são da esquerda, que é muito triste isso, divide, separa. A igreja não pode viver isso. Quem é da igreja, quem é cristão católico, não pode viver assim. É exatamente aquele pedido de Jesus: apacenta as minhas ovelhas, apacentar com oração, apacentar
nas rédeas do amor, do carinho, da humildade, como foi o Papa Francisco. O Papa Francisco entra para a história como o Papa dos pobres, porque foi um homem que lutou pelos pobres, um homem que lutou pela pobreza. Então, meu irmão, minha irmã, queremos também apacentar a comunidade de Jesus, vivendo bem primeiro na nossa casa, com os nossos, sem brigas, sem confusão, sem intriga, sem inveja, sem estar dizendo tanta coisa dos outros, vivendo bem no nosso casamento. Por isso que o padre fez aquele momento de oração com os casais, porque eu sei que em muitos casos o funaré é grande, em muitas famílias a briga é grande, separação, dificuldades, né? Falta de contato, de conversa dentro de casa. Tem marido e mulher que nem conversa dentro de casa, dando mau exemplo para os filhos, para si mesmo. Vão dormir chateados com raiva do outro. Isso é a comunidade de Jesus? Jesus quer isso para a gente? Não. Jesus quer uma comunidade unida, uma comunidade que se reúne no amor. Esta deve ser a comunidade de Jesus. E por isso, meus irmãos, eu concluo dizendo: nós vamos celebrar a festa de Santa Rita de Cássia, na certeza de que nós queremos uma comunidade de Mata Grande e suas comunidades adjacentes, uma comunidade mais unida, não uma comunidade separada, dividida, distante, longe, intrigada, sem se falar, que feio. Não é a comunidade de Jesus. A comunidade de Jesus é a comunidade que se une, é a comunidade que se aproxima, que ajuda uns aos outros, que vê que alguém está passando necessidade, vai lá e ajuda, sem esperar nada em troca. Esta é a comunidade de Jesus. E esta deve ser a nossa família, a nossa casa. Isso deve ser apacentado, as ovelhas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Tem vezes passagens que leva a repousar em fontes bem tranquilas, as forças de recobrar. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzir. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzir. Os justos caminhos, meu Deus, me guiar de todos os perigos, meu Deus. Convida você, Fábio, Jofinha, a poder segurar aqui as imagens, as capelinhas. Nós vamos abençoar as capelinhas e vão seguir para as famílias. Já sabem mais ou menos as casas, já? Não tem uma lista não, né? Mas vai seguir, né? Então hoje a gente já envia para alguma família, né? De lá vai seguindo até o último dia para poder chegar até aqui. Vamos estender a mão em direção às capelinhas de Santa Rita de Cássia, que ela interceda por nós, que essas capelinhas sejam abençoadas. As capelinhas vão chegar em cada família daqui de Mata Grande, dessas comunidades daqui perto, sítios, e
que vocês possam levar com muito amor para cada família também essa capelinha e Santa Rita possa interceder por todos. Deus de bondade, Ele nos abençoe essas capelinhas e aonde chegar, Santa Rita leve também a paz, o amor, a prosperidade, a bênção tão necessária às famílias destas comunidades. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Então hoje você já tem em mente uma família que vai começar. Fala com o Zefinha, já tem em mente uma família, porque a gente já entregaria também, já fala que já está bonito você entregando alguma família já hoje, né? Se virem para o povo, mostrar o povo as capelinhas, salve de palmas. Então na capelinha, minha gente, tem também, você na sua casa pode rezar. Eu só peço a vocês, as famílias que vão receber, para que tenham cuidado, tá bom? Não colocar vela em cima, que não é para queimar aqui, que é madeira, que não quer pegar fogo. E aqui tem um cofrezinho, você pode colocar a sua ajuda, a sua colaboração também, para Santa Rita de Cássia e para a capela, tá bom? Mas tem um zelo e esse cuidado. Está conhecendo? Quem é Maia? Essa aí, lembra aqui. Pronto, uma salva de palmas, agora já recebe a capelinha, mas já de palmas. O Zé Fim vai entregar quem? Da Pinheiro. Quem é da Pinheiro aqui? Quem vai levar? Dona Cíntia. Pronto, tá bom. Mas essa daqui vai peregrinar, viu? Mas você passa para lá, só para guardar hoje. Está no dia de uma casa, né? Então, o pessoal da Pinheiro recebendo das mãos de Zefinha, uma salva de palmas. E leve muito amor, né? A imagem de Santa Rita. Um refrãozinho de Santa Rita, não é? Viva Santa Rita! Então vocês vejam que a festa de Santa Rita, olha o que é pau. A festa de Santa Rita já começa agora, né? Com a visita das capelinhas às famílias. Pronto, ela quer fazer uma conta com a Angelita. Cadê a Angelita? Angelina. Vem, Angelina, venha fazer esse acordo para nos levar para o juiz. Mas olha, Santa Rita vai passar em todas as casas. Não é só na casa eu quero, não quero. Não, todas as famílias, viu? Não tem essa história não, porque está rezando a Nossa Senhora, não vai receber Santa Rita. Não, todo mundo recebe. Se preocupe não, cada um vai receber, tá bom, minha gente? Pronto, entrou no acordo, viu? Acordo fechado, né? Pronto, minha gente, se não vem outra coisa, né? Isso não vai haver, tá bom? Já ouvi essa missa agora. Na festa de Santa Rita nós vamos ter missa também durante esse mês. Então a gente pede a compreensão de vocês, porque Fabeliz vai estar celebrando no mesmo horário, dia 11, às 4 da tarde, no Cachoeiro dos Carvalhos, e eu estarei em Serra Pintada. Aí não dá para chupar a cana e assobiar o neném, né? Então eu peço a compreensão de vocês para que a gente possa celebrar na festa, e também já tem umas missas de intenções já aqui marcadas até antes da festa de Santa Rita, tem missas aqui, né? Que a gente vai celebrar. Dia 9 e dia 13, né? Olha aí, já tem missa nesses dias aí também, tá bom, minha gente? Vamos receber a bênção final. O Senhor esteja convosco.
Abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Sem agradecer a Thales e a comadre que Thales fez toda essa imagem de Santa Rita, né? Uma salva de palmas a ele, obrigado. Fez com muito amor e carinho essa imagem, imprimiu, organizou, colocou do jeito que o padre pediu. Aí ficou linda a estampa de Santa Rita. Muito obrigado por vocês atenderem o pedido do padre. Eu sei que vai ser, assim como foi em Cachoeiro dos Carvalhos, foi dos capelinhos também, casa em casa, evangelizou, tirar foto, tirem fotos. A imagem que tiver, Santa Rita tiver em sua casa, tire foto, viu? Tire foto, bota no Instagram, bota, você sempre quando vão fazer vaqueiro, não sei para quem, e tira foto, pois tire foto de Santa Rita na sua casa também, tá bom? Como ela está dizendo que tem que ser 4 casas por dia, porque senão não percorre todas as casas da festa, né? Porque hoje já é. Aqui o cachorro na porta. Vamos em paz, o Senhor nos acompanhe. A paz esteja comigo, a paz esteja comigo.